Casos de pornografia infantil aumentam durante a pandemia da Covid-19 no DF. De 2019 a 2020, casos envolvendo pornografia infantil aumentaram 45%. E de janeiro a setembro de 2021, registros superam o total verificado no ano passado. Resultado em relação com o tempo de exposição às redes, segundo a polícia. Olha, é triste ver algo assim tão terrível, né? A pandemia trouxe vários problemas, dentre eles, por exemplo, o aumento dos casos de pornografia infantil. Olha, 45% é um número assustador. Pesquisa conclui que a internet tem 37% de pornografia. Esse levantamento foi feito há 12 anos atrás. Há 12 anos atrás, uma pesquisa concluiu que 37% do conteúdo da internet é pornografia. De novo, é assustador. É terrível sabermos que a internet está dominada por este mal. O Google e o Facebook monitoram a atividade de usuários em sites pornográficos. Pesquisa da Microsoft diz que as empresas rastreiam o tráfego secretamente. E olha o resultado aí. Mais de metade dos adultos acessam sites pornô. Mais da metade dos adultos tem acessado o site pornô. Uma outra questão assustadora é você saber que mais da metade dos homens da igreja acessam pornografia. Nós vamos ver isso mais à frente. O principal é o Pornhub, que teve quase 33,5 bilhões de visitas e 962 buscas por segundo em 2018. Olha que coisa terrível! Essa pesquisa ela analisou 22.484 sites, dos quais 93% fornecem informação para terceiros. Então, além da exposição da própria pessoa ao que é maligno em si, que é a pornografia, ela ainda corre perigos. As informações dela, e você sabe que seu computador, seu smartphone, ele contém a sua vida bancária, financeira, a sua agenda, aonde você vai, os dados seus e da sua família. Terceiros têm acesso a essas informações. Além do Facebook e do Google, a empresa de hardware, softwares e do banco de dados Oracle também rastreia sites adultos. Por quê? Esses sites contêm muita informação dos usuários. Então, a reportagem continua e diz assim: se você é um dos mais de 50% dos adultos que acessam pornografia online, então uma nova pesquisa liderada pela Microsoft o deixará desconfortável com toda certeza. É muito provável que você esteja sendo rastreado por quase todos os sites em que entra. E esqueça, usar a guia anônima para se proteger também não adianta. Os gigantes da tecnologia sabem quem você é e onde você esteve. A guia anônima, para você que talvez não entenda de internet, ela impede que os dados sejam salvos no histórico do seu computador, aquele histórico que você facilmente acessa aí no navegador. Mas eles ficam no seu computador, de forma mais profunda, eles ficam no seu modem, eles ficam registrados na empresa de internet que você contratou, e os sites que você acessa, e principalmente os sites pornográficos, guardam as suas informações. Então isso é assustador. Olha a notícia que eu recebi hoje. Eu fiz um sistema de respostas no Google que me informa, traz notícias. E, por exemplo, tem lá a Igreja Presbiteriana. Toda vez que sai uma notícia da Igreja Presbiteriana, o Google me informa. E hoje o Google me informou essa notícia aí, ó. O projeto protocolado pelo deputado Orlando Silva, que é do PT, projeto de lei 3.369 de 2015, afirma que são reconhecidas como família todas as formas de união entre duas ou mais pessoas que para este fim se constituam e que se baseiem no amor, na socioafetividade, independentemente de consanguinidade. Pode ser pai, mãe, filho e filha, com pai e com mãe, irmãos com irmãos. Olha mais, olha mais. Além disso,
gênero, orientação sexual, nacionalidade, credo ou raça. Aqui, por exemplo, quando fala de credo, fere nosso direito de culto, nossa confissão de fé diz que não é autorizado, a igreja não pode permitir, um pastor não pode casar. Você que é crente, se você é presbiteriano, com qualquer pessoa ímpia. E aqui o projeto de lei, essa notícia saiu hoje porque o namorado da Fátima Bernardes, aquela jornalista famosa da Rede Globo, que é deputado federal, entrou na justiça contra um outro deputado que tinha publicado isso aí, e ele perdeu hoje. A justiça entendeu que ela tinha razão na exposição que ela fez, porque ela estava só expondo o que ela pensa. E aí ele perdeu na justiça, e era essa lei aí, ó, que ele estava lá dizendo que ela estava denegrindo a imagem dele, do deputado Orlando Silva. Ele é agora me foge o nome dele, o namorado lá da Fátima Bernardes. Ele simplesmente entrou na justiça porque não gostou dela ter falado que aí haveria a possibilidade de incesto, mas está aí na lei. Olha essa outra que eu peguei na notícia de um ator de pornografia que se tornou cristão e agora luta contra a pornografia. Esse ator citou um estudo do Barna Group que descobriu que 64% dos homens cristãos e 15% das mulheres cristãs disseram que assistem pornografia pelo menos uma vez no mês. Olha, 64% e 15% assistem pelo menos, 64% dos homens cristãos e 15% das mulheres cristãs, uma vez no mês pelo menos assiste. Aí agora está fora que eles são viciados, e nós vamos ver no curso os que são viciados, nós vamos entender esse problema do vício sexual em várias áreas e como ele afeta as pessoas, como ele atinge as pessoas. É algo terrível. Em 2018, e agora eu estou citando aí o livro do Pedro Dutz, Identidade e Sexualidade, mais tarde a gente vai falar sobre esse livro, tem uma posição do Pedro aí um pouco complicada, uma posição difícil, nós vamos ver isso mais à frente, não se preocupem. Em 2018, a BBC Brasil publicou uma reportagem sobre o cantor brasileiro Pablo Vittar, bem conhecido. A reportagem falava da preparação do novo álbum do artista e de como a produção deste material tinha um público bem específico, os adolescentes. Na época, eu trabalhava como coordenador de ensino religioso em uma escola presbiteriana, e a reportagem me chamou muito a atenção. Vejam o que diz um trecho da reportagem, e eu continuo citando o livro. Os empresários da cantora drag queen, expressão artística que envolve a construção de um personagem, geralmente do sexo oposto, de 23 anos, estão terminando de formatar uma turnê, ainda sem nome, voltada ao público menor de 18 anos para o segundo semestre deste ano. Então, na reportagem, a ideia, e eles falam isso lá, é que essa turnê do Pablo Vittar, que é drag queen, vai ter como público-alvo menores de 18 anos. Menores de 18 anos. E aí, veja que eu coloquei sic aí, a expressão em latim, que aponta que há um erro aí. No dicionário da língua portuguesa, declara que sic pode ser utilizado não só para apontar um erro da língua portuguesa, e eu estou apontando isso aí, mas também de questões filosóficas com as quais nós não concordamos. Eu estou usando os dois aspectos. Então, a Pablo, não é a Pablo, você que estudou língua portuguesa sabe que é o Pablo, mas a reportagem coloca assim: a Pablo, a SIC Pablo, tem um público adolescente grande. Tem até crianças que acompanham ela. SIC de novo, por quê? Você não pode se referir a alguém do sexo masculino com pronome feminino. Erro de língua portuguesa e filosófico teológico. E não podem ir ao show. É um público sedento, engajado e que forma a base de fãs. Serão poucos shows e não ficaremos no eixo Rio-São Paulo. Queremos fazer em várias regiões do Brasil. Adianta a BBC Brasil, o empresário da cantora Ian Hayashi. Continua.
Hayashi diz que a cantora, SIC de novo, que é o cantor, não é a cantora, e todas as equipes que estão preparadas para eventuais ataques por parte de conservadores ou até para possíveis tentativas de impedir as apresentações de Pablo. E que isso não os fará desistir do projeto. Não temos medo de ataques. Então veja que eles têm uma posição firme, eles defendem a posição deles, eles declaram o objetivo que é alcançar os adolescentes e até as crianças, então público menor de 18 anos. Eles têm toda a proposição de defesa daquilo que eles creem, a língua portuguesa é ultrajada, os conceitos filosóficos e teológicos são apagados e esquecidos, eles têm um projeto pessoal. Nós vamos estudar isso em profundidade, hoje é a introdução e a apresentação do problema. E aí continua, o conservadorismo está crescendo e as pessoas com as redes sociais acabam ampliando essa voz, esse discurso conservador. Mas antes de tudo, há SIC de novo, Pablo, e nós pensamos muito nos fãs. Tem garotos que estão crescendo e começando a entender a identidade de gênero e se espelham na SIC de novo, Pablo. Então, eles dizem assim, olha, apesar de ter uma oposição, a voz conservadora está se manifestando na internet e eles atacam o direito, né, de expressão, você não pode falar. As mídias sociais, as redes sociais ampliam isso. Olha, que problema tem? Eles podem fazer quantos sites quiserem, publicar o quanto quiserem, eu não tenho problema nenhum com isso. O mesmo direito que eles têm de publicação, eu tenho de publicação. O mesmo direito que eles têm a falar, eu tenho a falar. Agora, eu tenho que respeitar determinados públicos. Eu não vou falar de conteúdo sexual explícito a crianças. Isso contraria o estatuto da criança e adolescente. Então, como é que eu vou falar a crianças menores de 18 anos de forma explícita de assuntos sexuais se o ECA proíbe? Então eu estou sujeito à lei. Agora, eles não querem se sujeitar à lei e querem levar a um público que não é o público-alvo. Mas são problemas que vão ser tratados no campo da ética e a gente vai chegar lá mais à frente. E ele continua e diz assim, então, a mensagem que queremos passar para eles é, podemos ser o que quisermos. Diz, e não temos que mostrar que é preciso aceitar as diferenças. E temos que mostrar que é preciso aceitar as diferenças. O caráter, os valores não mudam por causa do gênero ou opção sexual. Independente do que venha de ataques, vamos segurar a barra como seguramos o tempo todo. Eles não têm medo do confronto, eles estão prontos para isso, eles declaram capazes de entrar neste embate. Tem um autor, publicado pela editora Cultura Cristã, esse daqui, o Charles Sherlock, um livro excelente, nós vamos usar esse material e ele vai falar um pouquinho sobre feminilidade, masculinidade, alguns aspectos bem definidos lá do ponto de vista teológico. Olha o que ele diz. Gênero é um assunto complexo. Ele pode referir à identidade de gênero, tentativas de descrever as diferenças entre homens e mulheres, as relações de gênero, ou seja, os padrões de força, normas, costumes e papéis que governam a vida de homens e mulheres, ou as representações de gênero, as formas pelas quais os conceitos de gênero ajudam a organizar ideias sobre cultura, natureza, conhecimento e perspectivas sociais. O Sherlock nos ajuda aqui a entender o que significa a ideia do gênero. Porque se você observar o ataque que eles fazem a essa ideia é muito forte. Eles dizem assim, antes de tudo, a Pablo, e nós pensamos muito nos fãs. Então eles estão olhando o público que eles atendem. Tem garotos que estão crescendo e começando a entender a identidade de gênero e se espelham na SIC, Pablo. Então eles sabem que há adolescentes e crianças que estão sendo afetados por essa política e nessa política o que os afeta está fazendo com que eles tenham dificuldades e eles precisam entender isso. E qual é o papel deles? Eles estão dizendo ajudar.
Eles estão definitivamente formando, moldando e instruindo. E nós, igreja, não sabemos definir o que é gênero, o que é identidade de gênero, ou como lutar contra isso, ou como atacar isso. Vamos avançar, e eu quero agora que você veja aí o livro A Política da Pornografia, publicado pela Monergismo. Rushdorf nos ajuda a perceber os males das questões sexuais. Aí, a ideia é assim, há mais do que uma indústria cuja a principal motivação é um esforço oportunista de tirar proveito dos impulsos mais baixos do homem. Rushdorf identifica a ideia de que é um conceito filosófico, político, por trás disso tudo. Não é uma motivação só para tirar dos que estão sobre o problema da pornografia vantagem, e ele diz impulsos mais baixos do homem, né? Porque está se referindo àqueles impulsos deturpados pelo pecado, mas ele diz que tem uma motivação oportunista por trás. Qual seja, a pornografia é mais do que vemos. Ela propaga uma visão específica do homem, da moralidade e da vida. A pornografia, e eu quero que você entenda aqui pornografia o que é. A palavra porneo no grego significa todo pecado sexual, toda imoralidade. E grafia é a ideia da imagem, então tudo que traz isso. Hoje é mais amplo, né? Hoje é bem mais amplo. Então nós temos revistas, filmes, imagens, conceitos, músicas. Então tem o áudio, né? Também tem músicas imorais, músicas pornográficas. Nós temos filmes, nós temos novelas, nós temos livros. Então tem muita coisa. Nós temos a forma de se vestir, de se portar, as piadas, né? Até a ideia do lazer foi contaminado, até os palavrões foram contaminados pela imoralidade sexual. Você vai ver que a maior parte dos palavrões tem questões sexuais envolvidas. E aí ele diz que a pornografia é mais do que nós estamos vendo, do que a gente percebe, do que a gente consegue alcançar. Ela propaga uma visão específica do homem, da moralidade e da vida. Por causa da pornografia, por exemplo, o aborto ganhou força. Nós vamos perceber isso durante o decorrer deste curso. Tem um outro livro publicado pela Monergismo, A Cosmovisão Sexual Cristã, do Andrew Sherderling, publicado pela Monergismo. Ele diz assim: as mulheres são as primeiras grandes vítimas da revolução sexual. Então a revolução sexual da década de 60 atingiu as mulheres em cheio. Então as feministas, e a gente vai daqui a pouco perceber isso, acham que estão libertando as mulheres, na verdade elas estão destruindo as mulheres. Mas é um projeto desse movimento destruir gêneros, né? Então eles atacam as mulheres, e eu conheço muitas que evitam ser mulheres. Por exemplo, algumas que eu atendi em aconselhamento bíblico que buscaram o lesbianismo, era uma resposta delas a ataques sexuais que elas sofreram, dos pais, dos irmãos ou de entes queridos outros ou conhecidos, e a única resposta que elas tinham para se proteger foi se transvestir de homens e assumir a identidade masculina. Elas encontraram proteção. As moças aí, nós vamos ter um seminário para meninas solteiras sobre o dever que os pais têm em defender as filhas. Esse seminário eu vou abrir para homens casados que têm filhas ou filhos e que pretendem ter filhos. Então você precisa ser casado, eles vão participar sem voz, nós não vamos permitir que falem, as moças vão poder falar, e nós vamos tratar sobre o papel que eles têm em defender as filhas. É um preceito bíblico, o homem tem que proteger as filhas de predadores sexuais, e há muitos por aí, muitos. A família tem que montar uma estrutura que ela seja protegida. A virgindade dela precisa ser guardada. E não é só uma questão de moralidade que vem de antropocentrismo ou de machismo. É algo que Deus concedeu a elas para o bem delas. Nós vamos ver isso mais à frente, aí um curso que nós vamos ter nessa área. Então elas são as primeiras vítimas. Ironicamente, as consequências mais prejudiciais recaíram sobre as mulheres e também sobre as crianças.
As mulheres querem romance, mas a revolução sexual convida à pornografia, que transforma as mulheres em objeto e transforma indivíduos de seu gênero em uma foto digital gnóstica, inatingível e retocada que nenhuma mulher real no mundo pode viver à altura. Olha os problemas da pornografia. Primeiro, a pornografia acaba com o romance. A mulher se torna um objeto. Segundo, a própria mulher sofre porque agora tem um parâmetro que ela nunca vai alcançar. Meninas, ouçam isso. O valor de vocês não está no corpo e no exterior. Apesar da grande mídia tentar vender isso, e aí eu não estou falando para você ser feia, desleixada, não estou falando isso. Há padrões de beleza outros que os homens vão buscar muito mais do que aqueles que a mídia apresenta. E aí essa ideia de uma pornografia que apresenta uma mulher, como ele diz aqui, com uma foto digital gnóstica, olha, separa o corpo da essência, inatingível, que não é fácil ser alcançada, e retocada. É terrível isso, é terrível. Bom, lembrem-se que se vocês tiverem dúvidas aí ou quiserem participar, pode levantar a mão aí, só clicar no íconezinho da mãozinha aí e eu respondo, eu permito, tá bom? Porque senão vai ficar um monólogo aqui terrível e é uma aula, tá? Apesar de eu estar sentado, porque hoje eu tive várias atividades, estou bem cansado. Esse curso surgiu de uma necessidade de atender a igreja local. A primeira igreja presbiteriana de Samambaia é uma igreja preocupada com os seus membros e com aquilo que tem atingido os seus membros. E aí eu compus esse curso aqui em menos de um mês. Então hoje foi uma correria, vocês não sabem como foi grande a nossa luta, tá bom? Sim, Ruth, você pode abrir o seu microfone ou registrar sua pergunta aí por escrito. Os microfones estão liberados, né? Você clica aí no íconezinho do microfone ou pode registrar sua pergunta por escrito aí e eu respondo, tá bom? Pode mandar no chatzinho aí, tem um chatzinho aí, ou falar se você quiser e aí eu respondo você, tá? Enquanto a Ruth fala ou escreve, vocês percebem aí como que as mulheres e as crianças são os mais atingidos? A mulher é denegrida, é abusada, as crianças são abusadas. Nós vimos aquela reportagem no início, um aumento de 45% problemas de pornografia infantil. Que coisa, olha, em 2 anos, 2019 2020, o ano da pornografia infantil por causa da pandemia. O número de divórcios aumentou, de abuso sexual no lar. Nós estamos vendo assim, realmente numa época, meus irmãos, que a igreja precisa dar resposta a esses problemas, tá? Então, enquanto a Ruth digita aí, ela está digitando ali, a gente vai avançando aqui. Ela colocou: só agradecer, pastor, pela iniciativa, atitude ímpar. Obrigado, minha irmã. Nós temos que orar por isso. Vamos continuar lutando na direção de fazer com que a igreja observe um assunto tão importante como esse, tá bom? Vamos lá então. Os homens parecem ter sido os maiores beneficiários da revolução sexual. Entenda, ele diz parecem, tá? Não é que eles foram, parece. Mais uma vez, isso é irônico, pois a maioria dos adeptos dos avanços sociais consiste em feministas que deploram a hierarquia masculina. Todavia, caso haja uma hierarquia masculina no mundo contemporâneo, a revolução sexual ajudou a produzi-la. A hierarquia, vamos parar aqui para pensar. O que o Andrew Sutherland está nos apresentando aqui é uma hierarquia deturpada, tá bom? A Bíblia contém hierarquia. Na economia da Trindade, o Pai, o Filho e o Espírito Santo, eles trabalham num sistema hierárquico. Deus fez o homem para ser o cabeça do lar. Esse exercício de cabeça do lar é realizado através de amor cristão. A esposa se submete como auxiliadora dele a esse amor cristão. E os filhos se submetem ao pai e à mãe
por obediência servil, sabendo que eles os amam e cuidam deles. Então, é no amor que se submete, e isso traz benefícios, e nós vamos ver isso mais à frente. Os homens vão ver masculinidade bíblica, as mulheres vão ver feminilidade bíblica. Nós vamos tratar sobre o papel do casamento e o papel do homem e da mulher no casamento dos filhos, no matrimônio. Isso vai dar o lugar correto das coisas, como é que elas funcionam. Por exemplo, eu vou adiantar alguma coisa aqui. Casamento não é para felicidade. Quem disse isso? Quando alguém pensa em casamento é para felicidade, ele falha. Então, às vezes, as pessoas chegam no gabinete e falam assim: pastor, eu vou me divorciar. Mas o que foi? Aconteceu? Eu não sou feliz, não encontrei a felicidade, eu não quero mais viver aqui, vou procurar em outro lugar. Vai para outro casamento, não encontra. Vai para outro, não encontra. E assim ele vai. É aquilo que o Dr. Augusto Nicodemos diz, é o adultério autorizado, né? Eu não quero mais ficar com essa mulher, abandono ela, peço divórcio, fico com outra. E assim ele vai ficando com várias mulheres no decorrer da sua vida. Qual é o princípio que Deus estabeleceu? O casamento é uma vez só. Quando eu escolhi meu cônjuge, é definitivo. Então pensem bem antes de se casarem. Pensem bem antes de se ligarem a uma pessoa. Tendo se ligado, tornando-se uma só carne, lembrem que Deus fez o casamento. Viu Deus que não era bom que o homem estivesse só. Quem viu isso era Deus, não foi o homem. O homem não tinha reclamado ainda. Deus viu que não era bom. O projeto de Deus é: você vai viver com uma auxiliadora idônea. E da costela do homem retirou a sua esposa. Ela é procedente dele. Matthew Henry, comentando esse texto, diz assim: ela nem foi tirada da cabeça para não estar na mesma posição que ele, nem dos seus pés para ser pisada por ele, mas da sua costela junto ao coração para estar ao seu lado. Então a ideia é de uma complementação entre um e outro para a glória de Deus. Deus fez o casamento para a glória dele. Ele faz o casamento, como ele fez todas as coisas. A criação, ela é resultado de uma ação de Deus para a glória dele. Então ele nos dá o casamento. O casamento é bom para a gente, mas o casamento tem como benefício a glória dele. Por isso no capítulo 5 de Efésios, o apóstolo Paulo, falando sobre o casamento, fala que o casamento ele é uma operação de Deus, aonde ele chama o marido para representar Cristo e a esposa para representar a igreja. Portanto, o que se encontra ali é um teatro da glória de Deus. É um teatro. O homem representa Cristo, a esposa representa a igreja, e nos nossos casamentos nós representamos a operação da graça de Deus no universo. E aí Deus é glorificado no nosso casamento. Então, antes de pensar em mim, no meu egoísmo, eu penso na minha esposa e penso na glória de Deus manifesta em mim, amando-a. E ela pensa a mesma coisa. E nós nos amamos para a glória de Deus. É muito além dos nossos sentimentos. É muito além das circunstâncias. E aí ganha uma expressão gigantesca o casamento. Quando nós entendemos ele dessa perspectiva, a busca do cônjuge vai ser para a glória de Deus. Unir-se ao cônjuge vai ser para a glória de Deus. Permanecer unido ao cônjuge vai ser para a glória de Deus. Então, quando eu abri mão da minha vida profissional, da minha formação profissional, de tudo que eu exercia fora da igreja, para ser um ministro do evangelho, eu entendi que ele estava me vocacionando e dediquei toda a minha vida. Eu não tenho dificuldade de pensar nisso em termos do casamento. Dedicar todo o meu casamento para a glória de Deus. Então, é nessa direção. Nós vamos avançando nisso conforme o curso for andando. Nós temos 10 meses aí para trabalhar isso. Os homens dispõem da liberdade do sexo recreacional sem se comprometer como esposa e filhos. E podem se valer da pornografia sem nenhum estigma social. Os homens obtêm toda a diversão e nenhuma culpa, que as mulheres e as crianças sofram as consequências. Olha, meus irmãos, pensem que coisa terrível isso aqui. A pornografia, ela permitiu que os homens agora tivessem sexo recreacional. E por recreacional aqui não é que ele traz prazer. O sexo traz prazer, o sexo é bom. Deus fez o sexo. Ao contrário do que a Igreja Católica Apostólica Romana ensina, o sexo não é sujo, o sexo não é resultado do pecado, o sexo não causou o pecado, mas o sexo é para o casamento. Ele é perfeito no casamento, ele é bom no casamento.
Mas aí olha só o que o Sadler levanta aqui. Os homens então agora não precisam se comprometer com uma esposa, nem com filhos. A pornografia permite o sexo sem comprometimento. E não tem estigma social. Para vocês verem como a pornografia não tem estigma social, quando eu era infante, a sessão de pornografia que naquela época, lá na década de 80, eu estou entregando a minha idade, né? Chegando agora nos 50 anos, lá na década de 80, as revistas pornôs que tinham pornografia ficavam cobertas com plástico preto. Então qualquer revista ela era coberta com plástico preto e só tinha o nome da revista. E além disso, havia-se uma parede que separava um outro lado da banca de revistas. E um dia na banca de revistas eu me aproximei e olhei para o outro lado. Meu pai me puxou rápido pela orelha, falou, não mexe com isso, não vai para lá. Qual foi o resultado? Criança é curiosa. No outro dia eu voltei na banca de revistas para ver o que tinha do outro lado. E quando eu olhei, o cara da banca gritou e eu saí correndo e fui embora. Mas eu fui crescendo, entrei na década de 90, aquela parede que tinha ali separando foi retirada, era um biombo com revistas que separava o outro lado, ele foi retirado e as revistas agora estavam ali, à mostra. Porém, ainda com uma tarja preta cobrindo, só tinha o nome de fora. O tempo foi passando, final da década de 90 para a década de 2000, retiraram o plástico preto, as revistas ficaram totalmente à mostra. O ano 2000 avançou, pôsteres começaram a ser publicados, propagandas começaram a ser publicadas. No ano de 2006, eu fui estacionar o carro no Centro Taguatinga para ir na casa da minha mãe. Quando eu parei o carro, depois de procurar muito uma vaga, eu saí de novo com o carro e fui embora. Minha esposa então perguntou, o que aconteceu? Eu falei, daqui a pouco eu te explico. Estava com minha pequena filhinha dentro do carro. Na época a Alice tinha 2 anos, ia fazer 3 anos de idade. E eu então achei uma outra vaga bem distante, nós descemos, fomos embora. Quando a Alice estava lá brincando num quarto, eu virei para ela e falei assim, amor, do lado de fora da banca de revistas tinha um pôster em tamanho natural de uma mulher nua. Eu não podia descer dali com a minha esposa e minha filhinha de frente daquilo. É pornografia. É pornografia. E eu não faço distinção entre pornografia leve e pesada. Não faço isso. Para mim tudo é pornografia. A mulher nua no filme, na revista, na propaganda de lingerie, em qualquer seriado. E eu vou depois passar para vocês, eu vou colocar lá nos avisos, um site que você pode acessar, infelizmente ele está em língua inglesa, e você digita lá a série ou o nome do filme, e ele diz para você se tem pornografia, se você como um crente pode ou não acessar e assistir aquilo. É muito útil, ajuda bastante. Então, olha, foi dessensibilizando, nós vamos ter uma matéria sobre dessensibilização e deturpação do caráter e da consciência do homem, aonde nós fomos nos acostumando. E hoje nós assistimos na televisão com nossas famílias na sala, com nossos filhos, com outras pessoas, na rua, em público. As pessoas andam nuas, no período de carnaval as pessoas andam desnudas na rua, sem roupa. E se você procurar autoridade policial, porque é crime, é atentado violento ao pudor, o delegado não vai fazer nada. Sabe por quê? É carnaval. No carnaval as pessoas podem andar nuas. É terrível como isso atingiu a sociedade. O presbítero Tony colocou aí, no livro Habitat Humano, do pastor Heber Campos, ele fala exatamente a citação que o Senhor falou, de onde retirou Deus o corpo humano para criar a mulher. Ah, o do Matthew Henry. Sim. Então, olha aí o estigma social. E os homens obtêm então toda a diversão e nenhuma culpa. E as mulheres e as crianças sofrem as consequências. Por quê? A maioria dos sites pornô, há pessoas ali escravizadas, mulheres e crianças, são usadas para a satisfação dessas pessoas. Vocês viram a reportagem do início aqui da nossa aula, falando sobre o uso da pornografia, tá? Pornografia. Pessoal, nossa aula chegou ao final. Nós não vamos conseguir chegar no fim. Eu vou parar por aqui. Na próxima quinta-feira a gente retorna, tá bom? Infelizmente, não vamos ter como finalizar hoje. Nós temos lá o fórum. Eu quero que vocês usem ele como uma boa ferramenta. Vão lá, comentem os assuntos, apresentem situações,
Levem verdades que vocês têm sobre verdades bíblicas que podem nos ajudar no que nós vimos aqui. Ele vai ser muito útil para demonstrar o quanto vocês estão aprendendo, crescendo e compartilhar uns com os outros as verdades, tá bom? Ô Márcio, a aula era para estar gravada, só que eu tive um probleminha aqui com a plataforma, não consegui gravá-la toda. Eu estou gravando áudio, vou publicar com arquivo aí, tá? Lá tem uma opção que vocês podem acessar arquivos, eu vou colocar lá. Eu fiz aqui uma gambiarrazinha aqui no Mac aqui para gravar a tela, então eu acredito que talvez vídeo também, mas eu não sei se vai estar com áudio, mas eu vou, de qualquer forma, vou colocar lá. As próximas estarão gravadas, vocês vão entrar na mesma plataforma aí, a Big Blue Button, e lá ficam gravadas as aulas. Nós temos muito ainda para ver. O material principal que nós estamos usando é esse aqui, eu vou colocar lá também, tá? O principal livro que nós estamos usando. Um material importante para ajudar vocês também, principalmente com a evangelização, é esse daqui, o Pensamentos Secretos de uma Convertida Improvável, Rosária Butterfield, é muito bom. E tem muito mais coisas, mas na próxima quinta-feira a gente volta e vamos continuar. Eu quero orar com vocês agora para a gente continuar. Tem material para impressão sim, eu vou publicar também aqui esse slide, tá bom? O slide vai ser publicado lá para vocês. E eu vou comprar uma apostilhazinha para ajudá-los. Vamos orar para a gente encerrar? Bondoso Deus, obrigado por cada irmão e irmã que se dispôs a vir e aprender sobre um tema tão importante e atual. Que o Senhor nosso Deus nos dê graça e sabedoria e nos conduza para vencermos, ó Deus, o pecado e os inimigos da igreja que tenazmente têm se levantado contra Cristo e o seu povo. Dar-nos santificação, nós rogamos em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe ricamente, não deixem de acessar a plataforma, fazer as atividades, publicar lá, ver os avisos. Deus abençoe. Até a próxima quinta-feira, 20 horas e 30 minutos. Deus abençoe.